Graça e a paz, meus amados queridos irmãos em Cristo, beleza? Então, vamos aí para mais um vídeo. Hoje eu vou fazer o vídeo do significado de ser um cristão genuíno. O que é ser um cristão genuíno? Então, na verdade, vamos sem muitas delongas logo para o assunto, né? Para você ser um cristão genuíno, muitos sabem o significado de ser um cristão genuíno, tá? Eu estou falando para se aprofundar, para as pessoas terem mais conhecimento e para muitos que não sabem, porque tem muitos que acham que ser cristão é ir numa dita igreja, né? Frequentar o templo religioso, como a oração do publicano e do religioso, né? Ah, eu vou ao templo, dou o dízimo, faço jejum, e acha que por isso ele é considerado mais justo que o publicano, que se achava pecador, e por isso o publicano teve a misericórdia e a graça de Deus, e o religioso foi humilhado, porque aquele que se exalta, se acha justo aos seus próprios olhos, o Senhor vai ser humilhado. E aquele que se humilha, o que é se humilhar? É reconhecer as suas misérias, reconhecer que você é falho, pecador e precisa da graça e misericórdia de Deus e de um Salvador, que é Cristo. Entendeu? Aí esse é salvo. Então, o caminho de um cristão genuíno, irmãos, ele é de lutas, não é de prosperidade financeira. Não estou dizendo que aqui um cristão não possa prosperar financeiramente. Se você souber usar os seus talentos e os seus dons que Deus te dá para honrar e glorificar o nome de Deus, e como você honra e glorifica o nome de Deus com os seus dons, seus talentos e suas posses, é você ajudando o próximo, porque tudo que Deus nos dá nessa vida, irmãos, não é para só o nosso próprio benefício, é para servir outros irmãos e irmãs, para ajudar pessoas, seja com finanças, ou seja, se você não tiver posses financeiras, você não ganhar bem, você vai servir pregando a palavra, dando uma palavra de consolo, dando um abraço. Lembra que Jesus pregou falando assim, quando tive enfermo, fosse me visitar. Então, se você vai visitar um enfermo, uma pessoa que está enfermo, você conhece ela, ou não tenha muito conhecimento, ou socorre ela de algum acidente, ou de alguma situação, você fez para Jesus, entendeu? Se quando me tive nu, me desse de vestir, quando me tive fome, me desse de comer. Mestre, quando vimos você nu, enfermo, doente e te servimos? Quando fizesse algum desses meus pequeninos, a mim fizesse, entendeu? Então, os nossos dons são para servir. Jesus, ele veio para servir. Eu vou fazer até o Evangelho de Marcos, eu não faço hoje porque o Evangelho de Marcos, eu vou necessitar de uns 4 ou 5 vídeos, irmãos. Porque é 1h35 e para mim parar, para explicar, eu vou gastar uns 3 a 5 vídeos. Né? Eu acho que nem 3, eu acho que 4 ou 5 vídeos. Né? Por isso que eu não fiz ele ainda. E eu tinha outros vídeos para fazer hoje, né? Então, você vai ter que servir pessoas. E não importa quem você vai servir, se ela merece, se ela não merece, porque Jesus veio ainda dar a vida por nós quanto ainda nós éramos pecadores, para dar a vida eterna pela fé nele, né? Então, não é por merecimento, não é pela nossa justiça própria, nem pela nossa obra, é pela fé na obra que Cristo fez por nós. Aí daí, depois da gente depositar a fé em Cristo, de Cristo ser o autor e consumador da nossa fé, aí sim a gente vai praticar boas obras para glorificar o nome de Deus. Não é para ganhar salvação, a salvação é pela fé, não é pelas obras. As obras só é para testemunhar que você foi salvo, ou seja, Deus vai dar vontade dentro de você ajudar o seu próximo, entendeu? Mas não que você seja salvo pelo fato de você ajudar os outros. Você é salvo só pela fé. Mas o fato de você ajudar é como se fosse um testemunho de que você é filho de Deus. Entendeu? Não é para você falar, não, eu vou praticar o bem para ganhar a salvação. Não, você não ganha a salvação praticando o bem não, irmãos. A salvação é pela fé no bem que Deus praticou. Em Marcos, Jesus fala para o rico, porque rico chama Jesus de bons, mas Deus é bom. Mas ele quis dar o exemplo, mostrar para o rico
que nenhum de nós homens, seres humanos, somos bons, porque somos pecadores. E o pecado é mal, entendeu? Então, bom, aí Jesus fala, bom é Deus, né? Por que me chamas de bons? De bom, né? Então, ele quis mostrar pra gente que nenhum ser humano é, na sua essência, bom, na sua natureza carnal. Mas que a gente tem que recuperar a nossa essência divina, que é da onde vem o bem, que vem de Deus, né? Aí você anda na bondade verdadeira, porque aí você se converte, entrega a vida para Jesus, que é bom, que é Deus, e ele te transforma em bom, em justo, né? Porque por você mesmo, as suas obras de justiça são como tapo de imundícia para Deus. Sem Deus, ela é contaminada com o pecado. É sempre com intenção de ganhar algo lá na frente. Você ajuda os outros para ganhar algo. E a generosidade gratuita de Deus, você vai ajudar os outros sem querer nada em troca. Entendeu? Você pode até receber, que a pessoa reconhece que você ajudou ela, então quando você precisar, ela vem te ajudar também. Mas não que você peça ou faça visando que ela te ajude. Não, você faz e esquece. Entendeu? E nem joga na cara da pessoa que você fez. Entendeu? Isso é a atitude de um cristão genuíno. Outra atitude do cristão genuíno é que o cristão genuíno, independente de você ter posses financeiras ou não, ser rico ou pobre ou não, você vai ter que fazer renúncias de coisas que Deus acha que não te serve mais para sua vida depois de você entregar a vida para eles. Vai ter que fazer renúncias de amizades, de relacionamentos. Não que, irmãos, você tá com, vamos supor, você tá com uma namorada ou com uma esposa, você tem que separar dela. Não é isso que eu estou dizendo. Se ela não andar no mesmo caminho, vamos supor, você é casado. Se a sua esposa não andar no mesmo caminho que você anda, sendo uma companheira, estando com você em todas as horas, e assim, se você fala assim, eu quero ser o cristão, eu quero andar nos caminhos de Deus, e ela fala, não, então não quero andar nesse caminho, então Deus, ele tira ela da sua vida. Por quê? Porque senão ela vai atrapalhar o seu processo, a sua caminhada no caminho de Deus. Então Deus permite que se separe. Agora, se você está com uma pessoa que está disposta a andar no caminho de Deus junto com você, aí Deus não vai separar, evidentemente, irmãos. Aí ele vai trazer novas amizades, e isso é com relacionamento e com amizades, tá? Ele tira todas as amizades que vai te afastar dele. Deus tira, se alguma amizade te afasta de Deus, ou dos caminhos de Deus, Deus tira da nossa vida. Entendeu? E, que mais? Deus vai pedir para você abrir mão de alguns atos pecaminosos e alguns atos que você acha que às vezes são lícitos. Tipo assim, você perde mais tempo vendo futebol do que lendo a Bíblia, do que orando. Então Deus vai tirar o futebol de você, né? E se você conseguir teimar e insistir, aí Deus te larga de mão, porque se você foi para Jesus, Jesus te comprou pelo sangue dele, foi a preço da própria vida. Então você passa a ser propriedade de Deus por meio da fé em Cristo, entendeu? Então Deus é o teu dono. Então você tem que passar a fazer a vontade de Deus e não a sua, entendeu? Você tem que lutar contra a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Nem todos vão ser chamados para missão, alguns vão ser chamados para salvação, para ter uma vida justa, uma vida piedosa, uma vida honesta, para ter uma vida de verdade, não trair ninguém, ser fiel às pessoas, só isso. E isso já te leva à salvação. Agora, outros vão ter que ter missão, e para ter missão você vai ter que se abnegar de coisas, entendeu? No tempo que eu posso estar me divertindo, se Deus falar para mim hoje, você vai fazer um vídeo para instruir os seus irmãos ou dar conhecimento para as pessoas que não têm. Ou, como que eu posso dizer? Levar entendimento para a salvação das almas das pessoas. Entendeu? Então aí eu tenho que deixar a minha diversão de lado e fazer o que Deus está me pedindo. Eu posso me divertir? Posso. Vai ter momento que Deus vai permitir. Mas quando Deus falar ao meu coração e não permitir que eu saia e que eu faça a obra dele, não estou falando só de vídeos que eu faço. Eu estou dando um vídeo como exemplo. Mas eu estou falando assim de ir para o lugar pregar o evangelho. Ou de, vamos supor, Deus fala assim, deixa o futebol de lado e vai estudar a minha palavra, entendeu? Deixa as músicas de lado e vai estudar a minha palavra, vai orar mais, entendeu? Aí eu tenho que atender o chamado.
Eu não posso fazer o que é da minha vontade, entendeu? Quando Deus permitir, eu vou sentir no coração. Hoje eu vou me distrair um pouco, vou fazer alguma coisa para relaxar. E se Deus for da permissão de Deus, eu vou fazer. Se ele falar que não, que eu tenho que fazer outra coisa, é o que eu vou fazer, é a vontade dele. Entendeu? Isso é ser um cristão genuíno. É se abster da sua própria vontade para fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. É muito mais além do que regras religiosas de pode, não pode. Não é isso que Deus quer. Deus, ele mesmo vai te pôr no seu espírito as suas atitudes daquele dia, daquele momento, daquela hora, para onde você deve ir, aonde você deve ficar, qual emprego você deve aceitar, qual emprego você não deve aceitar, o porquê você deve aceitar, o porquê às vezes a gente não entende. Mas é porque às vezes algumas empresas vai querer que você pratique atos que é contrário à palavra de Deus. Então Deus não quer que você trabalhe lá. E às vezes no momento você não entende isso. Aí você vai entender depois, entendeu? Mas se Deus está falando, mesmo que você não entenda, você tem que obedecer. Muitas coisas às vezes eu não entendia, eu obedecia, mas eu ficava perguntando para Deus por quê. Entendeu? Mas depois lá na frente eu entendi o porquê. Que aí eu vi os acontecimentos das coisas, o andar das coisas, aí eu entendia o porquê de tudo. Entendeu? Então Deus, ele vê o futuro. Ele tem a sabedoria muito elevada. Eu não tenho, né, essa visão. Né? Por mais que a gente tenha o Espírito Santo e tenha a compreensão das coisas e olhamos as coisas com os olhos espirituais, que a maioria das pessoas não consegue enxergar porque ela vive mais no mundo do que intimidade com Deus, mas mesmo assim a gente ainda tem a carne, a gente pode não entender algumas coisas, ou falhar em algumas coisas, irmãos. Entendeu, irmãos e irmãs? Então, por isso que eu tenho muita conexão com Deus para saber a direção certinha que Deus quer que eu siga, onde quer que ele quer que eu vá, onde ele quer que eu esteja, entendeu? Aonde que vai, a minha missão vai ser mais útil, entendeu? E o meu propósito, não me competir, ficar em competição, não me comparar com ninguém, com o cara que tem não sei quantos seguidores, que prega para a multidão. Se Deus me chamou para pregar para poucas pessoas, não tem que me comparar com aquele lá e ter inveja daquele. Não, Deus sabe o que Ele quer para mim e eu me contento com o que Ele me der. Né? Eu não estou atrás de muita coisa, eu estou atrás, me contento com muito ou com pouco, que nem Paulo diz. Né? Sei ter abundância e sei ter escassez de coisa. E todas as coisas eu posso em Cristo que me fortalece. Então eu tenho que me contentar. Se eu tenho roupa, sapato nos pés e o teto sobre a minha cabeça, tá com isso contente. Então, né? E se Deus quiser me dar mais, Ele vai me dar, né? Sem eu precisar nem pedir às vezes, né? Porque Ele sabe o que eu tenho necessidade, né? O meu coração é voltado para as coisas de Deus. Às vezes falho também. Eu não sou melhor que ninguém, mas eu me arrependo da minha falha e volto para o Pai. Mas na maior parte das minhas atitudes e atos, eu estou tentando mais acertar do que errar. E é o que eu faço, eu mais acerto do que erro. Mas às vezes, de vez em quando, eu erro o alvo, né? E aí eu volto para o Pai e me arrependo. Peço perdão, peço restauração, né? Que o Pai possa me perdoar e volto para os caminhos. Entendeu? Então, e outra coisa que o cristão genuíno verdadeiro passa, ainda mais quem tem missão, não estou falando, às vezes quem não tem missão não sofre, mas não sofre tanto quanto quem tem missão. Porque a gente vai ser perseguido, vai ser injustiçado, vai ser chamado de falso profeta, vai ser chamado de falso, né? Vão falar que a gente é falso. Deus sabe que a gente não é, mas o que importa, né? Vou fazer o quê? O ser humano pensa o que ele quer, né? E, às vezes ele vai ser invejoso de você por algum motivo, porque você tem uma luz. Não é porque você tem às vezes coisas materiais, às vezes é só a sua luz, a sua alegria, a sua espontaneidade incomoda o outro que está nas trevas, entendeu? Então você vai ser perseguido, injuriado, igual Jesus foi, os apóstolos foi. Jesus não sofreu, não foi chicoteado, zombado, escarnecido, cuspido. Então o seguidor de Jesus, ele vai passar por coisa semelhante. Ele pode não passar por tudo que Jesus passou, nem ser crucificado. Ele pode morrer de outra forma, mas ele vai passar por coisas semelhantes, né? Ele vai ser perseguido, vai ser injustiçado, caluniado. Comigo acontece isso direto, irmãos. Por quê? Porque o inimigo, quando eu prego essas coisas aqui contra o sistema, que é o meu chamado, e contra os enganos desse mundo, seja por meio da religião fraudulenta, seja por meio dos políticos corruptos ou da mídia fraudulenta, então o inimigo fica bravo, se ele se levanta, entendeu? E aí eu tenho que buscar força em Deus
vestir as armaduras de Deus, que é a palavra e a oração, e pedir força dos anjos do poder de Deus que me socorra, do Espírito de Jesus Cristo para me socorrer, para me fortalecer, para me suportar todas essas coisas e não desistir, continuar na luta. E eu não desisto não. Já deu vontade de desistir, irmãos. Vai ter vontade de desistir, mas eu não desisto. Porque é Deus que me sustenta. Ele não deixa eu desistir. Entendeu? Então vai vir luta, vai aparecer luta espiritual, luta dentro de mim mesmo, na minha mente. Entendeu? O diabo vai lançar pensamentos, vai colocar tentação na minha frente para me cair em erro e se afastar de Deus, né? De vários tipos de tentação, né? Porque Deus, ele nos prova e o diabo nos tenta. Mas só que Deus permite a gente ser tentado pelo diabo. O próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, para provar Jesus. Só que Jesus nunca pecou em nada, entendeu? Nós somos falhos, nós podemos cair, né? Por isso que a palavra diz, aquele que está de pé, olha para que não caia. Porque tem gente que já se orgulha. Ah, eu não caio mais, eu estou firme. Nunca fale que você está firme, porque mesmo você se achando firme, você pode cair. Entendeu? Ninguém é melhor que ninguém, irmão. Então por isso que a palavra fala, vigiai, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Entendeu? Então você tem que estar sempre vigiando. E é difícil, porque vez ou outra você vai tropeçar. Porque nós somos falhos e humanos, né? Mesmo a gente tendo o Espírito de Deus, a gente ainda tem a carne. E a carne é contaminada. E o diabo sabe disso. E ele vai usar a sua mente para poder lançar pensamentos e colocar tentações na sua frente. E ele vai pegar cada um na sua fraqueza. Tem uns que tem fraqueza por poder. É fanático por poder. Outros têm fraqueza por riqueza. Outros têm fraqueza por mulheres. Ou por homens, se for mulher que estiver me ouvindo, né? Assim, na parte sexual. Entendeu? É tentado na parte sexual. Então cada um vai ser tentado na sua fraqueza extrema. O diabo sabe qual é. Entendeu? Então você tem que resistir. Eu já vacilei algumas vezes, né? Mas não muitas, poucas, graças a Deus. Teve muitos que eu tive livramento do próprio Deus de não cair nas tentações. Entendeu? Então porque eu me agarrei com Deus e falei. Porque o diabo é astuto, irmãos. Inclusive assim, ó, quando no caso de irmãos homens, mulheres também, mas mais é homem. Porque nessa parte, as mulheres são mais cabeça, não que elas são mais inteligentes, mas ela tem a mente mais resistente nessa parte do que os homens. Porque assim, a mulher é a coisa mais bela que Deus criou na face da terra, né? Uma das coisas mais belas, né? Então, o que acontece? O homem, ele naturalmente, ele tem essa inclinação de dar valor à mulher. Nem precisa a mulher também ser tão bonita assim, mas se for, melhor ainda, aí o homem fica mais fraco ainda. Mas se a mulher tiver aquele jeito gracioso, aquela sensualidade dela, que a mulher tem essa habilidade, esse dom. Não é uma crítica às mulheres, tá, irmãos? E se ela usar de maneira certa, pro bem, é benéfico. Agora, tem mulher que usa para desviar as pessoas do caminho delas, entendeu? Seja do caminho de Deus ou qualquer outro caminho. Entendeu? Então ela seduz o homem, joga charme e tal, e o homem é bobo nessas questões, é fraco, né? Então a gente tem que se agarrar com Deus para não cair, para não ser desviado, né, do caminho do Senhor, porque o diabo pode usar uma mulher, assim como ele usa homem também para desvirtuar mulheres, tá? Não tô falando que aqui acusando mulheres, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando da fraqueza do homem, entendeu? Assim que as mulheres também têm fraqueza, só que às vezes não na mesma área, entendeu? Então, ou às vezes também na mesma área, mas a maioria das mulheres nessa parte já é mais fortificada, né? Ela vacila em outras partes, né? O diabo usa ela em outras partes. Nessas também, mas nessas partes é mais o homem, no lado sexual, né? Então, os homens, a gente que é genuíno, quando você vai para Deus, as lutas vão aumentar. Vai ter as bênçãos? Vai. Vai ter os livramentos? Vai. Vai ter as vitórias? Vai, mas lembre-se que sem luta não tem vitória. Para você ter vitória, você tem que lutar. Os competidores de corrida, de competição, de lutas, ou de corrida, ou de Olimpíadas, ele não tem que se abster de coisas para poder se dedicar ao treino dele. Ele tem que se abster de família,
de mulheres naqueles momentos lá. Vou supor que ele vai para uma Olimpíada. Aí ele fica 2, 3 meses fora de casa para treinar, para ser apto para poder vencer aquela competição. E às vezes vence, às vezes não vence. Mas ele tem que se dedicar. Então ele tem que se abster ou renunciar naquele momento aquelas coisas. Entendeu? Não quer dizer que você tem que renunciar à sua família para todo sempre. Às vezes Deus pede para renunciar por um período que Deus te chama para uma missão. Entendeu? Então, as suas lutas vão aumentar, as tentações vão aumentar, tudo vai aumentar na sua vida, mas Deus vai te dar força e capacidade para você passar por todas as provas. Por quê? Porque na verdade, Jesus já venceu tudo por nós. Ele venceu este mundo, ele venceu o pecado e venceu o diabo. Então, em Cristo nós somos mais que vencedores. Mas se nós somos mais que vencedores, você pode me perguntar, por que que nós passamos por tanta dificuldade, por tantas lutas, por tantas perseguições? Para Deus nos refinar, para Deus nos preparar para o próximo nível. É como videogame, irmãos. Você que, não sei quem joga videogame aí, já jogou videogame, você passa uma fase. Aí a segunda fase já é mais difícil do que a primeira. Mas você já habituou a passar pela primeira ali, você se aperfeiçoou, então na segunda você está mais preparado. Aí você passou a segunda, a terceira é mais difícil ainda. E é assim que Deus faz com a gente, até o tempo do fim. Entendeu? Até a nossa partida desse mundo aqui. Entendeu? Então ele vai te aperfeiçoando para você suportar o que... porque Paulo falou assim, eu não... como que ele falou? Eu não me envergonho do evangelho, mas ele falou outra coisa. Ele falou assim, eu não rejeito a minha parte de passar pelas aflições que Cristo passou. Entendeu? Quer dizer, ele sabia que ele ia passar por aflição como ele passou. Ele passou perseguição, foi apedrejado, foi preso, foi açoitado, foi tudo, né? Não só ele, como os outros apóstolos, né? Então, nós vamos passar por coisas, o verdadeiro cristão vai passar por coisas idênticas. Ele vai ter a vitória em todas elas, mas com muita luta, com muita perseverança, com muita dificuldade, com muito sofrimento, porque às vezes eu fico triste, eu choro, eu sofro, irmãos, eu sou de carne e osso. Então, às vezes, pessoas cometem calúnia contra mim, injustiça, eu fico triste, pergunto para Deus por quê. Porque na hora que você está passando as dificuldades, parece que o inimigo te cega. Então, parece que você não entende o porquê. Aí você pergunta para Deus, por quê? Mas não fiz nada, eu estou te obedecendo, Senhor, estou andando na sua palavra. Por que o Senhor está permitindo tudo isso na minha vida? Aí depois, quando tudo passa e eu posso raciocinar, aí eu penso, puxa, é mesmo, né? Paulo passou, os apóstolos passou. Todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus, quer andar no caminho da justiça, da verdade, do bem, você vai na contramão do mundo. O que é na contramão do mundo? Não é o mundo, a terra. É a contramão das ideologias mundanas que estão na maior parte das pessoas. Então o mundo vai te odiar. Ou seja, as pessoas que não estão em Cristo vão te odiar. Por isso elas vão te perseguir. No seu trabalho vai ter perseguição. Porque vamos supor, a empresa que você trabalha fala para você cometer uma injustiça com uma pessoa lá para mandar embora, se você está no cargo de cima, sendo que a pessoa é bom funcionário, só porque a pessoa fez uma coisa que a empresa não gosta, tipo, se eu falo do evangelho na empresa, mas eu não deixo de trabalhar, mas prego o evangelho lá para uma pessoa que precisa. A empresa não gosta, ela manda me punir, e se a pessoa não pune, ela manda embora a pessoa, ou ela mesma me pune. Aí comete injustiça, inventa calúnia, fala que eu fiz coisa que eu não fiz, tudo por quê? Porque eu não estou me adequando ao sistema corrupto, entendeu? E aí, por causa disso, eu vou ser perseguido. Então, eu vou ser punido, vou ser perseguido, vou ser caluniado, vou ser injustiçado, igual os outros foram, entendeu? Então, quando você quer andar no caminho correto, você vai ser perseguido, no caminho que Deus quer que você ande. Praticando isso daí, por exemplo, é lógico que quem é chamado para a missão vai ser mais perseguido. Mas isso todos os cristãos vão passar pelo sofrimento. Só que os cristãos que não são chamados para a missão vão sofrer menos. Entendeu? Agora os cristãos que vão chamados para a missão, que vai para a linha de frente, que prega o evangelho, que fala do final dos tempos, que abre os olhos da igreja, que derruba os enganos, que tenta abrir os olhos das pessoas para ela não ser enganada, esse Satanás vai usar as outras pessoas que não é cristão com mais força, com mais poder para tentar derrubar ela, com as injustiças, com as calúnias, com mentiras, até se for com agressão física, vai passar, entendeu? Mas a gente tem que ficar firme e não negar a nossa missão e nem
negar a Cristo e nem negar a palavra de Deus. Entendeu? Porque se a gente negar, Deus, Cristo fala que a gente se envergonhar dele, ele se envergonhará de nós. Muitos ficam tímidos ou medrosos com medo de perder emprego. Eu não tenho não, eu desafio o status quo. Entendeu? Eu desafio o status quo, fui chamado para isso. Não é que eu desafio as autoridades, irmão. Lembre-se que a palavra de Deus fala para a gente obedecer às autoridades, até os maus governantes. Mas não obedecer no que é errado, no que é injusto. Obedecer nas leis justas, que até os maus colocam algumas leis justas para poder lubrificar a pessoa. Então, naquilo que for justo, a gente tem que obedecer às autoridades e os governantes, certo? Mesmo aquele governante sendo mau. Agora, quando falar para você fazer coisa injusta, ou então na época que Pedro estava pregando, né? Aí os religiosos e os líderes romanos falaram, não queremos que pregue nesse nome aqui. Ou seja, pedindo Paulo de pregar o evangelho e Pedro, né? Aí Pedro responde que o próprio Pedro falou para obedecer às autoridades, mas o próprio Pedro falou, mais provém obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Ele falou para obedecer à autoridade no que é justo, entendeu? No que é correto, certo? Para você não ficar fraudando, porque a mesma palavra, se você for em outro contexto, tá falando assim, se você padecer como ladrão, roubador, homicida, aí você vai receber a punição. Mas se você padecer por amor de Cristo, pela justiça, por fazer o bem, bem-aventurados sois. Ou seja, né, você tem que obedecer os governantes no que é justo, mas no que é injusto, no que, se for o governante falar não pregue da palavra, aí você vai obedecer o governante ou vai obedecer a Deus que mandou você pregar? Aí, com medo de perder emprego, muitos obedecem os governantes ou o patrão. Eu não. Se o Espírito me moveu, falou, fala da palavra aí. Aí a pessoa fala, se você falar da palavra aqui, eu te mando embora. Aí eu falei, tá bom, pode me mandar. Porque eu sei que esse é o preço que eu vou pagar por fazer a vontade de Deus. Eu já sei que eu fui chamado para isso, irmãos. Eu tenho esse chamado, embora muitos não acreditam. E sabe mais uma outra coisa que as pessoas duvidam de mim? O que Jesus falou dele mesmo? O profeta não é aceito em suas próprias cidades, sua própria família. Ele não tem honra. Porque não reconheceram Jesus como o Filho de Deus. Como depois que ele foi para a cruz, alguns da família dele reconheceu. Mas antes ali tinha a maioria dos parentes não aceitava que Jesus era o Filho de Deus, que era o Messias vindo. Entendeu? A maioria dos judeus até hoje não aceita. Alguns judeus aceitaram. Então você veja que o próprio Jesus sendo Deus foi rejeitado. Que dirá eu? E ele e muitos não crerão em mim, que eu sou movido por Deus, como não creio em Jesus. Por quê? Porque as pessoas estão doutrinadas e estão com a mente cauterizada. O que é a mente cauterizada? Por vários anos no sistema religioso, ela acha e ela só crê naquelas pessoas que se dizem profeta, que frequentam uma religião. Ele estudou numa faculdade, ele aprendeu da palavra, então ele tem o chamado de Deus. Então Deus não chama qualquer um, Deus não chama um qualquer. Agora, só que aí é de contrito, irmãos. Porque 1 Coríntios, se você for estudar 1 Coríntios, o que Deus fala lá? Não são muitos os poderosos que Deus chamou. Não são muitos sábios humanos que Deus chamou. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir aquelas que se acham alguma coisa. Deus escolhe as vis desse mundo. Deus escolhe as que não são. Aí você volta para o Evangelho de João, Marcos, Mateus e Lucas. Deus não escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé? Deus veio para quem? Para o justo ou para os pecadores? Os sãos não precisam de médico, Jesus falou. Eu vim para os pecadores, para os doentes. Se você se considera doente na alma, eu me considerei doente na alma, eu tenho salvação. Porque se eu me considero pecador, eu sou salvo. Agora, se eu não me considero, não tem salvação para você nem para mim. Porque eu me considero justo, sendo que Deus fala que a gente é pecador. Entendeu? Então, é o paradoxo, é a inversão que Deus faz. Eu fiz um vídeo aí de parábolas para você ver que a justiça de Deus, ela é totalmente diferente da justiça que o homem tem como justiça. Então, é totalmente paradoxal. Entendeu? O paradoxo, o que é um paradoxo? É uma coisa tanto semelhante como uma coisa que parece contradição. Entendeu?
Mas não é contradição. Então, isso é chamado de paradoxo. É aquilo que a pessoa pensa de uma forma, mas na verdade é outra. Entendeu? A verdade não é aquela que você acha que é verdade, é outra. Isso é paradoxo. Entendeu? Então, aquilo que para os homens parece o correto, para Deus não é. Entendeu? Então, você só descobre isso estudando a palavra de Deus. Então, a humanidade vai falar para você que o certo é isso. Mas às vezes você está sendo lubridiado, manipulado e enganado. Se Deus está falando que o certo é o que ele está dizendo na palavra dele, você vai obedecer o homem que é pecador ou a Deus que é santo? Aí é a escolha de cada um, né? Entendeu? Então o verdadeiro cristão genuíno é esse. Que ele passa pela prova de fogo, né? Para ser provado. Porque a vitória nós já temos. Na nossa mente, a gente tem que acreditar que a gente já é vencedor, porque Cristo venceu todas as coisas. E nós somos co-herdeiro com Cristo. Entendeu? De todas as coisas celestes, dom celeste, a nossa vida já está escondida com Cristo nos céus. Nossa verdadeira pátria é os céus, não é aqui. Aqui nós só estamos de passagem. É essa a minha mentalidade. Entendeu? Aqui eu estou para servir e ajudar os outros irmãos a encontrar a própria luz. Entendeu? A própria verdade. Descobrir a verdade na palavra de Deus. Para guiar ela para a palavra, para Deus, para Jesus. Entendeu? Mas nem todos vão querer, eu sei disso também. Que muitos vão rejeitar, muitos não vão acreditar no que eu falo, muitos não vão acreditar que eu tenho chamado, porque eu não falo de uma maneira religiosa, eu não sou religioso, não frequento religião, né? Que Deus já me tirou lá de muito tempo por causa dos enganos, que ele disse para mim que aquilo ali era engano, era a falsa noiva, falsa meretriz, falsa igreja, né? Que igreja é o corpo de Cristo, como eu sempre falo, né? São as pessoas, são os salvos, né, que creram na obra de Cristo na cruz verdadeiramente e anda segundo o propósito de Deus, né, que Deus nos chamou para andar. Anda na justiça, na verdade, porque tem muitos que vão na igreja, mas é traidor. Não estou falando de um ato isolado aqui ou ali, de um erro que todos nós cometemos. Eu estou falando de pessoa que vive na traição, vive na mentira, na inveja, na calúnia, na roubalheira, na distorção da palavra. E aí fala que é de Deus? A Bíblia fala, provai os espíritos. Lá na carta de João, para ver se aquele espírito provém de Deus, aquela pessoa provém de Deus. Porque nem todos aqueles que falam de Deus vêm de Deus. Porque há muitos falsos profetas, muitos falsos cristãos, muitos falsos messias que se levantarão pelo mundo afora. E o próprio Jesus falou isso no livro, no Evangelho de Mateus, Marcos e João. Entendeu? Então é só você examinar na Bíblia, se não acredita no que eu falo. Entendeu, irmãos? Então, o genuíno, o cristão genuíno, ele vai passar por algum sofrimento. Mesmo no sofrimento, ele vai ter bênção. Ele vai ter regozijo, descanso, vai ter um momento de paz, mas a maior parte da vida do cristão, ainda mais que tem missão, é de luta, é de sofrimento. Mas Deus dá vitória e ele supera. Ele tem uma força inabalável dentro de si, que não vem dele, vem do poder de Deus. Porque a palavra diz que quando a gente está fraco é que a gente está forte. Por quê? O que ela quer dizer? Porque quando a gente passa por luta e você fala assim, eu não aguento mais, Senhor, eu vou desistir. Aí você vai para Deus, ora para Deus, pede força a Ele e Ele te fortalece. E isso acontece comigo, irmãos. Eu oro para Deus quando eu estou passando por perrengue, por perseguições, por calúnia, por injustiça. Eu falo, Deus, faça justiça para mim, entra com os advogados dos advogados. Senhor Jesus, o Senhor é meu advogado fiel. Faça justiça, e se não for feita a justiça, se não for o seu tempo de fazer justiça na minha vida, se eu tiver que passar, sofrer as injustiças, que o Senhor me dê força para suportá-las. Que o Senhor converta aquela pessoa que faz justiça comigo. Mas se ela não quiser se converter, eu não vou pagar o mal com o mal, não vou desejar o mal para ela, mas eu jogo ela nas suas mãos. Aí a vingança é de Deus. Aí se a pessoa não se converter, ela vai ter que se entender com o Senhor, não é comigo. Porque ela está afligindo o Filho de Deus verdadeiro. Ela não está afligindo um fraudulento, um falso profeta dos púlpitos. Ela está afligindo um genuíno de Deus. Certo? Não quer dizer que eu sou melhor que ninguém e que eu não falo. Mas quer dizer que eu tenho sinceridade de coração para com Deus. Eu ando no caminho da verdade, da justiça, da benignidade, da caridade, do amor de Deus para comigo. E eu amo o meu próximo como a mim mesmo. E amar não quer dizer só um sentimento, quer dizer você servir. É lógico que tem momentos que eu não tenho condições de ajudar pessoas, porque a pessoa só tem ajuda na parte financeira, ela só vê ajuda como dinheiro.
né? Às vezes eu não tenho dinheiro. Quando eu tenho dinheiro, eu ajudo com dinheiro. Lógico que eu ajudo. Mas quando eu não tenho, irmão, eu ajudo com um abraço, com uma palavra de poder, de incentivo, de ânimo. Eu ajudo de outra forma, ou auxiliando, ou se a pessoa precisa ir no médico, ou se eu posso resolver um assunto para ela, eu vou lá e resolvo, entendeu? Tento resolver se ela não tem condições. É tudo isso que ajuda. Então essa é o cristão genuíno e verdadeiro, tá bom? Então esse é o vídeo que eu vim fazer. A vida do cristão genuíno é de lutas, de aflições, de sofrimento, mas também de benignidade, de colher as bênçãos, de colher as bonessas, não só a vida eterna, mas também aqui na terra você vai colher algumas bênçãos. Deus nunca vai deixar faltar as vestes, nunca vai deixar faltar alimento, que nunca faltou para mim, graças a Deus. Deus me sustenta até hoje. Deus tem me dado o livramento de morte várias vezes, me fez até ficar invisível quando muitas pessoas estavam me perseguindo numa situação aí, e as pessoas passavam por mim e nem me via. Foi uma coisa sobrenatural, e muitos não acreditam nisso, né? Ah, que pena. Como é triste uma pessoa não acreditar no sobrenatural de Deus, né? Mas enfim, eu acredito. E Deus tem me guardado muito, tem me abençoado muito e me protegido muito. Eu dou graças a Deus por tudo da minha vida, até pelas injustiças, pelas aflições, que isso me fortalece o espírito. Quando a pessoa pensa que eu estou derrubado, porque eu fico abatido, né? Mas aí Deus me fortalece de novo. Então isso, Deus fala para mim que é para fortalecer a minha fé, fortificar o meu espírito, e que essas pessoas não vão conseguir me derrubar. Pelo contrário, elas vão ser envergonhadas, e se elas não se arrepender, lá na frente a queda delas vai ser grande. Não porque eu sou bonzão, não, é porque eu tenho fé em Deus e Ele é por mim. Entendeu? E Ele é por todos, aquele que tem fé verdadeira nele, e protege e guarda todos, e dá livramento de todos, e abençoa todos que têm fé nele. Tá bom? Então esse é o vídeo. Compartilhe o vídeo. Muito obrigado por ver os meus vídeos. Deus abençoe a todos. Chuvas de bênção, proteção, harmonia, paz e benignidade e saúde para todos vocês, irmãos e irmãs. E que Deus abençoe grandiosamente. Compartilhe o vídeo, deixa o like, badale o sininho de todas e se inscreva quem não é inscrito, e bem-vindo aos novos inscritos. Fui!